o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, criticou no último sábado a decisão do ministro Alexandre de Moraes e o questionamento refere-se principalmente à imposição de medidas cautelares ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao site Poder 360, Melo afirmou que Moraes potencializou, abre aspas, potencializou, fecha aspas, de forma indevida o artigo 350, inciso 1 do Código Penal. Segundo ele, o artigo é de aplicação excepcional. Moraes mobilizou um instrumento em seu texto para justificar a sua decisão. A PGR, o órgão, apontou que haveria um risco concreto de fuga do ex-presidente. O dispositivo trata de condutas favoráveis a atos de guerra contra o Brasil e, do mesmo modo, aborda a facilitação para a invasão do território nacional. Ambas hipóteses não fazem sentido na visão de Melo. E para falar sobre isso, obviamente, a nossa jurista, Ana Paula, conta pra gente. Qual é a tua visão sobre esse assunto? Bom, Segré, o ex-ministro Marco Aurélio, ele vem ao longo dos últimos meses dando declarações importantes a respeito da atuação do ministro Alexandre de Moraes em diversos momentos, criticando a forma como ele vem conduzindo todos os processos e inquéritos que estão nas mãos dele. Mas logo após eu posso adiantar aqui do Fux? Claro, por favor. Logo após essa constatação aí do Marco Aurélio, veio o voto divergente do Fux em relação a essas medidas cautelares e que está muito completo a respeito desse assunto. Porque nós temos aí medidas cautelares sendo usadas, mais uma vez, de forma abusiva. E aqui a gente vai falar um pouquinho do direito, lembrando que o direito não está mais, digamos, na moda do ponto de vista do Alexandre de Moraes. Ele faz o que ele quer, ele interpreta os artigos da legislação da forma que ele bem entende e, às vezes, ele fundamenta as decisões dele até com artigos inexistentes, como nós já vimos aqui em algumas ocasiões. O Pavinato explicou isso muito bem em alguns momentos. Então, ele começa... A questão primeira que eu gostaria de colocar é que o artigo que coloca as possíveis medidas cautelares, ele é um rol, na minha visão, taxativo. E não existe essa previsão, por exemplo, de impedir as pessoas de usar as redes sociais. Você pode impedir que ela fale em determinado assunto se a conduta for ilícita e estiver tendo relação com uma reincidência da prática de qualquer crime. E isso não está acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a primeira coisa é usar esse artigo das medidas cautelares de forma muito extensiva, criando aí uma forma de silenciar. A gente sempre fala aqui, o problema deles são as redes sociais, porque a informação chega na população. Mas do voto do Fux, eu queria destacar alguns pontos. Primeiro, ele começa falando que ele quer ressaltar que a soberania é um valor e é importante, e nesse momento ele está com esse discurso de defesa da soberania, ok, a soberania é importante. E assim como a soberania judicial. Então, os juízes, eles são independentes principalmente os juízes constitucionais, eles são independentes para julgar de acordo com o seu entendimento, com base na Constituição Federal. Então, não há qualquer interferência dos atuais acontecimentos na capacidade e na independência do juiz de julgar. Veja bem, às vezes os juízes colocam medidas cautelares em réus ou investigados que estão tumultuando o processo no sentido de manipular provas ou impedir que as investigações avancem em determinadas questões para conseguir as provas. Nós já ultrapassamos todas essas etapas. Nós já estamos em fase de alegações finais do processo da loucademia do golpe. Então, não tem como qualquer mensagem do presidente Jair Bolsonaro ou qualquer encontro, ou qualquer ida dele a qualquer outro estado influenciar
nessa questão das provas, porque já ultrapassamos, e não vai influenciar na decisão dos ministros. Por que que uma fala dele vai influenciar na decisão dos ministros, ou por que que a atuação do Eduardo Bolsonaro vai influenciar na atuação dos ministros? Isto é inexistente do ponto de vista do ministro Fux, com o qual eu concordo. E aqui eu quero parabenizar o ministro Fux, porque ele não está fazendo um voto bolsonarista, digamos assim, ou em defesa do Bolsonaro. Ele está sendo estritamente técnico, que é o que nós gostaríamos que os 11 ministros fossem. Assim como o André Mendonça tem tido uma postura técnica ao longo de toda a sua atuação, e o ministro Fux, em alguns momentos, também surpreende, e nós gostaríamos que o ministro Fux continuasse fazendo essa análise técnica da legislação para que a gente volte a ter um Estado democrático de direito. Então ele fala dessa questão, e aí ele fala que essa questão do Eduardo Bolsonaro, que está no inquérito à parte, que não tem a ver, ele por causa de um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, ele coloca uma medida cautelar numa ação penal independente, que é a da Loucademia do Golpe, que também juridicamente está meio confuso. E ele diz o seguinte, que as questões econômicas que, porventura, nós estamos enfrentando, seja em virtude de uma atuação do Eduardo Bolsonaro, seja em virtude da completa falta de preparo do presidente Lula na condução da política externa, esvaziando completamente o Itamaraty, que essas questões econômicas têm que ser resolvidas pelo governo e pela diplomacia, e não tem nada a ver com o poder judiciário. E ele finaliza dizendo que a questão da liberdade de imprensa, não é? A liberdade de expressão. Se você pode restringir, e agora não estou falando só do Bolsonaro, você pode restringir a algum assunto nas redes sociais um tema. Por exemplo, Ana Paula, você estava cometendo algum ilícito falando das vendas de telefones celulares na Argentina, que estão mais baratos. Então você vai ficar restrito, não vai poder falar deste assunto. Mas eu posso continuar usando minhas redes sociais, publicar uma foto com meus filhos, publicar o show do Segré, que de vez em quando eu assisto. Não, você não pode fazer uma censura prévia, limitando a pessoa e impedindo que ela poste qualquer imagem. Ele está sendo proibido, pelo que a gente está vendo, ele não pode dar entrevista. Ele, mesmo que seja para falar sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, ele não pode dar uma entrevista sobre isso. Claro. Então, você vê uma censura prévia acontecendo. Então, assim, brilhante o voto divergente do Luiz Fux, e nós torcemos para que os demais ministros passem a atuar de forma imparcial, de acordo com o direito brasileiro, dando votos que sejam realmente condizentes com o Estado Democrático de Direito, e esperamos que o Senado e a Câmara dos Deputados tomem uma providência a respeito do Alexandre de Moraes, que já passou de todos os limites. Eu acho que vai ser mais fácil o homem montar um jacaré que tudo isso. Mas, Diogo, eu quero te provocar com a seguinte questão. Hoje nós temos uma determinação judicial que disse que o presidente não pode dar entrevistas, que ele pode ser preso se eventualmente alguém filma ele falando de qualquer coisa e publica. Ou seja, é carne de canhão para qualquer canhoteiro, vai lá, filma o presidente com uma pergunta idiota na rua, posta nas redes sociais e o presidente estaria preso imediatamente, provavelmente. Já tem, inclusive, hoje me mandaram da Argentina, do canal A24, dizendo, Segré, é possível que entre as 14 e as 16 possa ter a prisão do presidente Bolsonaro? Eu falei, essa não tenho no meu radar. Mas a provocação é assim, o Bolsonaro não pode fazer nada. Mas quando o presidente Lula estava preso, ele podia dar entrevista, Marcola podia dar entrevista, o Beira-Mar podia dar entrevista, qualquer narcotraficante pode dar entrevista, a própria corrupta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pode dar entrevista. Por que o presidente Bolsonaro não pode? Mas, Segré, o presidente Lula, depois de condenado em primeira instância, ainda não na segunda, ele pode viajar ao exterior. Sim. Com autorização, normalmente. E também a defesa do próprio Lula entrou com um pedido na ONU e no Tribunal Internacional para intervenção no Brasil, o que dizem que não pode fazer de jeito nenhum. Aquele que está sendo acusado, ou até sendo condenado, ele tem direito de se defender em todas as instâncias e caminhos possíveis, porque tem que ser pleno o direito de defesa com todos os recursos indistintamente.
E a gente não está vendo isso acontecer. Agora, me assusta muito essa medida, porque eu vejo o Marco Aurélio Mello é um ex-ministro do Supremo sério, respeitado por muita gente, deixou uma história, algumas polêmicas de vez em quando, mas todos que passaram têm, mas com muita respeitabilidade. E ele traz com muita propriedade essa questão, porque, segundo o artigo 311 do CPP, o juiz pode agir de ofício para determinar uma prisão, desde que provocado pela autoridade policial ou pelo Ministério Público. Sim. Agora, ele foi provocado para pedir a prisão preventiva? Foi. Podemos discutir e eu acho que não havia motivo suficiente. Mas ok, vamos aceitar a ideia da prisão preventiva, não, da tornozeleira. Ele não foi provocado pela autoridade para tomar esse monte de medidas. Então, por analogia, se ele tem que ser provocado para daí poder pedir a prisão preventiva ou mesmo a colocação de tornozeleira, teria que ter sido provocado pela autoridade policial, que é quem está investigando, na verdade, e que sabe como está andando esse inquérito, porque não é no processo principal, é no inquérito contra Eduardo Bolsonaro que veio a queixa. E colocou um monte de medidas inusitadas que acho que eu nunca vi em nenhum outro caso, que não tem sentido, não tem como cumprir. Ele pode ser filmado dentro da casa dele por alguém sem saber. Sim. Uma pessoa que trabalha na casa dele. E aí vão soltar esse vídeo e, lógico, o juiz não vai acreditar que foi uma pessoa que fez eventualmente até por maldade contra ele, porque da casa dele vai parecer que é produção por ele. Então é absolutamente absurdo. E depois, vamos tentar aceitar que ele queria fugir, então precisava ser vigiado. Já me incomoda que a gente vê um monte de bandidos gravíssimos soltos por aí e a gente discutindo uma pessoa que hoje, pelo menos, não oferece mal à sociedade. Absolutamente. Se aconteceu lá atrás, é uma outra discussão também. Então já não tem esse sentido. Mesmo assim, por que a pessoa não pode falar? Que risco vai ter para a fuga dela se ela falar dentro do Congresso? E for filmado ou não for filmado? Não vai mudar nada. Então as medidas protetivas têm que ser apenas para evitar o risco da tal da fuga. E não para evitar que a pessoa se comunique. Não tem sentido algum. Por enquanto, ele é tão inocente quanto todos nós aqui dentro.